Olá pessoal, eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre predicados, tipos de predicado. Predicado nominal, verbal e verbo nominal. Vamos lá? Vamos relembrar o predicado verbal. É aquele cujo verbo é uma ação. Vejam o exemplo. Jovem estuda muito. Esse verbo estudar é uma ação. Então, toda vez que o verbo for uma ação, o predicado será verbal. Estuda muito é o nosso predicado. Outros exemplos. O garoto brincou, a menina caiu, a criança comeu, entre outros. Já o predicado nominal, o nosso núcleo é um nome. Vamos ver como acontece. Nominal. O jovem está feliz. Observem vocês que aqui nesse caso do verbal, o nosso núcleo do predicado é estuda, porque é o verbo. Já no predicado nominal, o núcleo do predicado é feliz, que é o nome. E está é um verbo que não é fenômeno da natureza e nem de ação. É um verbo que indica estado. Estar, ser. Temos os verbos de ligação para o predicado nominal, que são ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se. Percebemos também que feliz é uma característica, nesse caso, do sujeito. E nós damos um nome especial a ele, que o nome é predicativo do sujeito. Bom, o último dos predicados é o predicado verbo nominal. Como o nome já diz, é uma união do verbal com o nominal. Observem o exemplo. O jovem chegou cansado. Observem vocês que eu tenho um verbo de ação e tenho ainda uma característica desse jovem. Eu poderia tranquilamente transformar o meu predicado aqui, verbo nominal, em dois. Eu poderia dizer que o jovem chegou e o jovem estava cansado. Quando eu posso fazer essa transformação, é porque eu tenho um predicado verbal e nominal. E tenho ainda dois núcleos. O núcleo do predicado verbal é o verbo de ação, que é chegou, e o núcleo do predicado nominal, que é cansado, que é a característica de jovem, que nesse caso é predicativo do sujeito. Só uma última coisinha, porque também temos a condição no predicado verbo nominal de termos o predicativo do objeto. Vamos ver de que maneira. Observem. Nós julgamos o caso difícil. Observem vocês que isso é um predicado verbo nominal, porque eu posso transformar essa frase em duas, uma verbal e uma nominal. Querem ver? Nós julgamos o caso, e o caso era difícil. Só que percebam, difícil, que é a característica, ela não é uma característica do nós, que é o sujeito. Observem vocês, nós julgamos o quê? O caso. Verbo transitivo direto e objeto direto. Difícil é um objeto direto da palavra caso. Por isso é uma característica de caso. Damos o nome a isso de predicativo do objeto. Por difícil ser uma característica do objeto e não do sujeito, como acontece em cansado, que é a característica do sujeito. Observem ainda que também, por ser um predicado verbo nominal, temos dois núcleos, que é julgamos, que é o verbo, e difícil, que é a característica, uma do verbal e outra do nominal. Bom, gente, espero ter esclarecido um pouco mais sobre essas questões. Obrigada.